A mensagem de reflexão desta terça-feira, hoje dia 9 de setembro de 2025. O caráter do outro não é problema seu, mas o seu é sempre da sua responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente se desgasta tentando corrigir o comportamento de alguém, apontando os erros ou tentando moldar aquilo que não está ao nosso alcance. Cada pessoa só muda quando está pronta para mudar. E essa decisão nunca é nossa, é sempre da outra pessoa. Por isso é importante entender o seguinte: não é minha função, sua função, consertar o caráter de ninguém. O que realmente está em suas mãos é cuidar do seu próprio caráter, das suas atitudes, do jeito como você se coloca diante das situações. O que define quem você é não são as suas intenções, não são as intenções, melhor dizendo, dos outros, mas as escolhas que você faz diariamente. O caráter é uma virtude silenciosa, mas fala muito alto. O caráter se revela no respeito que você demonstra, na honestidade com que conduz as suas relações, na maneira como você trata quem não tem nada para lhe oferecer em troca. E o que vemos hoje em dia é só amizades por conveniência. A pessoa trata bem outra porque quando quer algum favor, não é assim? Quantos exemplos nós temos? Em todas as áreas. E é justamente esse conjunto de pequenos gestos que constrói a sua imagem, uma imagem verdadeira diante do mundo. Caráter é isso. É você se preocupar com as pessoas, ser gentil, ser cortês, ter honradez e não abrir mão dos seus princípios. É claro que nós podemos inspirar outras pessoas. Você não vai modificar o caráter de outra pessoa, mas você pode inspirar através de ações, de exemplo. Às vezes, o exemplo de uma vida reta, coerente e justa toca mais fundo do que qualquer discurso, do que qualquer discussão, você tentando fazer o outro enxergar o seu ponto de vista. Mas lembre-se, inspiração não é imposição. Não é porque eu sou, talvez, generoso com alguém que você deva ser generosa ou generoso da mesma maneira com aquela pessoa. Cada um tem uma interpretação de mundo. Você não pode obrigar ninguém a ser diferente, mas você pode mostrar, pelo seu jeito de viver, que existe um caminho melhor. O meu pai, muito sábio, muito simples, muito humilde, sem estudo nenhum, porém era muito sábio. E nesse sentido, eu me inspiro muito no meu pai, com relação a esses conselhos. Meu pai dava uns conselhos, assim que eu ficaria horas e horas e horas ouvindo os conselhos do meu pai. Era de pouca fala, fala mansa, falava calmo, nunca se exaltava por qualquer motivo. E ele sempre dizia que caráter é uma virtude que deve ser preservada. E caráter, ele, a exemplo da gentileza, a exemplo de outras virtudes, acaba contagiando os outros. Quando você é exemplo, de nada adianta eu vir a público e falar um monte de coisas bonitas, palavras belíssimas, se eu não pratico-as na minha vida. Que exemplo serei eu? Apenas da boca para fora. E falar até papagaio fala, como dizem alguns. Então, ao invés de gastar energia tentando mudar quem não quer mudar, quem não está pronto para mudar, invista essa força em si mesmo. Seja todos os dias a sua melhor versão. Cultive princípios sólidos. Mantenha a sua integridade. Preserve a sua paz. Não tem nada mais caro nessa vida do que a nossa paz. Você deitar a cabeça no travesseiro à noite, depois de um longo dia, e ter paz para dormir, descansar, relaxar. Porque caráter é a herança mais valiosa que você pode deixar. E o caráter caminha com você em todos os cenários da vida, nos relacionamentos, na vida profissional, na vida, onde quer que você esteja. Caráter é sempre muito bem-vindo. O que realmente importa não é como os outros agiram. E aí a falta de caráter de alguns não pode contaminar você. Mas o que importa é como você escolheu agir diante da mesma dificuldade, diante de uma situação semelhante. Porque é a sua marca. Caráter é a sua assinatura. Aquilo que ninguém pode tirar de você. Cuide do seu caráter. Ele é a sua verdadeira identidade.
Não é sua responsabilidade mudar o caráter dos outros. O que importa é cuidar do seu caráter com integridade e coerência. A sua atitude com caráter marca o mundo. Pense nisso. Um ótimo dia.